Fala galera do YouTube Dedicação Delta, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Mais um vídeo de dicas para vocês aqui. E hoje, pessoal, o vídeo é sobre o quê? A clássica contradição, entre aspas, entre os direitos sociais e também a atuação do Poder Judiciário. E pessoal, todos nós já estamos carecas de saber que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o poder judiciário, através de uma decisão judicial, de uma sentença, pode determinar a implementação de políticas públicas. A grande questão que fica é como ele deve fazer isso. Essa atuação viola ou não o princípio da separação dos poderes e assim por diante. Mas uma tese, vamos dizer assim, um paradigma já fixado é, sem dúvida alguma, de que é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas. Vou ler aqui para vocês, pessoal, a recente tese 698 das repercussões gerais do Supremo Tribunal Federal. Essas teses, elas cada vez mais estão caindo nas provas de concurso para delegado de polícia. Antigamente, nós víamos o quê? Uma tendência de sempre serem cobradas as súmulas dos tribunais superiores e as súmulas vinculantes do Supremo. Isso já mudou. Informativos de jurisprudência já são cobrados, muito cobrados. Jurisprudência em teses do STJ e agora, sem dúvida alguma, a repercussão geral, as teses de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. E hoje nós vamos tratar, como já dito, da tese 698. Olha o que fixou essa tese, galera. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação de poderes. Então, se o juiz de direito, durante o processo judicial, verificar a ausência ou deficiência do serviço, ele pode sim intervir nessas políticas públicas para a realização de um determinado direito fundamental. No entanto, galera, como eu já disse, isso aqui a gente já sabe. Mas como ele deve agir? E aqui é o que a gente tem nesse item 2. Olha aqui. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à administração que apresente um plano e ou os meios adequados para alcançar o resultado. O que acabava acontecendo, galera? Por exemplo, em uma determinada cidade, vamos pensar no estado do Maranhão, o juiz de direito verifica a deficiência ou ausência do serviço de saúde. E na decisão judicial, o que o Poder Judiciário determinava ao Poder Executivo e Legislativo? Construam presídios. Legislativo, aloque recursos ao Executivo e Executivo, construa esse presídio em até 365 dias, por exemplo. No entanto, o Supremo decidiu que isso não pode. Não pode, pessoal, porque se assim agir o juiz de direito, ele estará violando a separação dos poderes. Como o juiz de direito ele deve agir, galera? Como ele deve agir? Ora, ele deve agir assim, através da chamada decisão dialógica. Uma decisão dialógica. Como é que ele deve agir? Ele não pode determinar aquilo por ele, do jeito que ele acha. Não. Ele tem que chamar os atores das políticas públicas para conversar com ele. Ele vai o quê? Na decisão judicial, falar, ó, está havendo violação ao direito de saúde. Como a gente vai resolver isso? Poder Legislativo. Oficie-se o Poder Legislativo para verificar se existem recursos públicos. E depois oficie-se ao Poder Executivo para que me apresente em 60 dias, por exemplo, um plano para a gente, vamos dizer, acabar com essa deficiência de serviço público nessa cidade, nessa pequena cidade do estado do Maranhão, do estado do Mato Grosso do Sul, do estado de São Paulo, e assim por diante. O juiz ele não pode determinar por si só a realização da política pública, porque ele deve agir pautado em uma decisão dialógica. Ele deve chamar para junto dele os atores
das políticas públicas para decidirem e criarem planos para alcançar o resultado. Essa decisão, pessoal, do Supremo Tribunal Federal, neste tema de repercussão geral, ela segue, pessoal, a tendência do Supremo Tribunal Federal, que foi criada lá no julgado, pessoal, da respectiva ADPF 347, que foi a que declarou o estado de coisa inconstitucional do sistema carcerário brasileiro. O Supremo não determinou a criação de novos presídios, a transferência de detentos, não. Ele chamou os atores processuais para discutirem com ele. Apresente um plano, faça uma comissão, aquilo e aquilo. Beleza? Vocês entenderam, né? Olha aqui, item 3, o último item, e talvez até um pouco menos importante. No caso de serviços de saúde, ó, o item 1 e o item 2 são genéricos, tratam de direitos fundamentais, direitos sociais genéricos. O item 3 ele é restrito ao direito de saúde. Olha aqui, no caso de direito dos serviços de saúde, o déficit de profissionais ele pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais e organizações da sociedade civil de interesse público. Porque o que acabava acontecendo, pessoal? Nessa pequena cidade do estado do Maranhão, Mato Grosso do Sul, São Paulo, diante do caos que realmente acontece no serviço de saúde no Brasil, o que acabava o juiz fazendo? O juiz determinava assim, ó, realize concursos públicos. Precisa serem realizados concursos públicos para os cargos de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, determinava a realização do concurso público. Só que essa decisão do juiz era inconstitucional. Por quê? A gente já entendeu. Só que o Supremo ele fez uma análise e falou assim, não é só o concurso público que vai suprir a falta de servidores na saúde. É também o quê? Além do concurso público, remanejamento de recursos humanos. Ó, no hospital ali, que também é da cidade, existem bastante servidores. Tem como a gente dividir para que aquela unidade não fique desguarnecida? E também, além disso, existe a contratação das chamadas OS, das chamadas OCIPs, matéria que eu deixo para o colega de direito administrativo. Beleza? Vamos fazer uma leitura rápida aqui, galera, do resumo para vocês entenderem tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Olha aqui. Na hipótese de ausência ou deficiência grave do serviço, a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais não viola o princípio da separação dos poderes. Tese 1 do slide anterior. Devendo a atuação judicial, via de regra, indicar as finalidades pretendidas e impor à administração a apresentação dos meios adequados para alcançá-la. Não pode o Poder Judiciário determinar os meios adequados. Isso cabe a quem? Cabe aos atores das políticas públicas, Poder Legislativo e Poder Executivo. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade dessas políticas públicas, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. O Poder Judiciário, como eu já disse no slide anterior, ele não pode falar, vai contratar através de concurso, OCIP. Não, isso não cabe ao Poder Judiciário. Isso cabe a quem? Cabe aos atores das políticas públicas. Assim, a participação judicial deve ocorrer em situações excepcionais e ser pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitada a discricionariedade do administrador em definir e implementar políticas públicas. Neste contexto, para viabilizar uma atuação judicial efetiva e organizada, com vistas à concretização de direitos fundamentais, o Supremo fixou alguns parâmetros. Olha aqui. A ausência ou a grave deficiência do serviço, decorrente da inércia ou excessiva morosidade do poder público, deve estar comprovada no processo judicial. Item 2. Deve-se questionar se é razoável e facticamente viável que a obrigação pleiteada seja universalizada pelo ente público devedor, considerados recursos efetivamente
existentes. Olha que interessante, pessoal. A ausência, a grave deficiência precisa estar comprovada através de algum elemento de prova. Outra, será que o juiz ele vai ter que analisar muito, mas muito mesmo de maneira criteriosa, se é necessária a universalização dessa obrigação para o ente público? Olha que interessante. Olha que interessante. A gente já afasta totalmente deste julgado as demandas envolvendo remédios super caros, né, aqueles remédios mais caros, remédios específicos para o tratamento de uma determinada pessoa. Item 3. Determina-se a finalidade a ser atingida e não o modo como ela deverá ser alcançada pelo administrador. Olha que interessante. O juiz, ele não determina como, mas ele fala assim, ó, qual é a finalidade? Está havendo um problema de saúde nesta pequena cidade, no interior desses diversos Brasis. A gente precisa resolver isso. Como a gente vai resolver? O juiz não vai determinar, ele vai chamar os atores de políticas públicas através de uma resolução consensual da demanda e o diálogo institucional com as autoridades públicas responsáveis. Uma decisão chamada de dialógica pela doutrina constitucional. Deixa eu me tirar aqui. Pronto. 4. Na implementação de políticas públicas, a decisão judicial deve apoiar-se em documentos ou manifestação de órgãos técnicos, os quais poderão acompanhar a petição inicial ou compor a instrução processual, os chamados amicus curiae. E, por último, sempre que possível, deve-se permitir a participação de terceiros no processo, justamente o amicus curiae e a designação de audiências públicas. Pessoal, julgado, importante. Então, o que eu peço para vocês, encarecidamente, com muito carinho, para vocês acertarem, seja uma questão pontual em prova objetiva, seja uma questão discursiva. Lembrem-se dessa tese, da decisão dialógica e, além disso, galera, sem dúvida nenhuma, destes parâmetros a serem fixados. Ah, mas são muitos. Tentem gravar isso, cola. Eu lembro que quando eu estudava tinha um quadro, colava assim os principais julgados que tinham justamente essas teses. Beleza? Julgado este, pessoal, que eu tenho certeza que vai ser cobrado nas próximas provas de delegado de polícia. Pessoal, este vídeo acaba aqui. Desejo um bom estudo a todos e até a próxima.